da competência. Conseguindo pegar lá de frente? Lógico que não. Agora, A máquina faz milagre, né? Vamos ao assunto. Eu acho que era melhor apagar a luz aqui para dar para ver melhor, não? Ah, que bom! Que bom! Está na caixa do caminho. Se não acontece na sala de aula, não melhora a educação. Não é isso mesmo? Então, esse é um ponto fundamental. E eu quero falar sobre sala de aula. A grande revolução, que é um quadro famoso de Bela Quarto, é na sala de aula. Esse é o ponto fundamental. Gabinete do prefeito, gabinete do secretário, câmara, sala do diretor, tem um papel importante na medida em que melhora a sala de aula. Afora isso, é irrelevante. Seguimos diante. Educação acontece na sala de aula. Repetindo, sem boa aula não há salvação. Não adianta. O mais radical que se pode fazer na escola é melhorar a sala de aula. Esse é o tema. Esse é o tema, não tem jeito de sair daí. Seguimos. Agora, um resumo daquilo que, das grandes mudanças, das grandes revoluções da sala de aula. Depois nós vamos entrar com mais detalhes em cada um deles. Primeiro, é a transição da memória para aprender a resolver problemas. Ninguém vai na escola para decorar, porque decorar é bacana. Nós vamos na escola para aprender a lidar com a vida, para aprender a resolver os problemas da vida cotidiana. É isso. Há outros papéis, mas se a escola não consegue fazer isso, estamos mal. Então, essa transição da memória para a resolução de problemas é um dos denominadores comuns da pedagogia moderna. Em segundo lugar, nós temos que passar da abstração pura, que entra por aqui e sai por aqui, para a contextualização, para entender o problema com as roupas do mundo real. Quando o problema é apresentado vestido, fantasiado de mundo real, aí a gente tem chance de aprender. Então, essa é a segunda grande transição. A terceira é que a aula, chamada aula frontal, a aula só de escutar, ela tem que ser substituída pela aula multicanais. É a aula de ver, de ouvir, de ler, de escrever e de falar. Um dos resultados importantes da pesquisa educacional hoje é que a gente aprende com os olhos, a gente aprende ouvindo, mas a gente aprende lendo. E quando sai da escola, grande parte do aprendizado de assuntos mais abstratos é através da leitura. Mas a gente aprende escrevendo. A gente aprende escrevendo. Na hora que escreve, você vai ver que não tinha entendido, aí você luta para entender, e aí você entende. E finalmente, a gente aprende falando. Qual foi o professor que não entrou na sala de aula sem entender um assunto direito, deu a aula, e quando acabou a aula, disse, agora que eu entendi. Não é assim? Todo mundo aqui é professor, então provavelmente todos já viveram isso. A gente aprende falando. Então, não podemos privar os nossos alunos dos 5 canais. Temos que usar eles todos. Vamos ver agora algumas ideias estruturantes. Depois entramos em assuntos mais práticos. Primeira lei da pedagogia. É uma lei matemática. A é igual a função de B dividido por C dividido por H. Quem conhece essa lei? Não?
ver se ajuda. Bunda, cadeira, hora. Essa é a primeira lei da pedagogia e a mais forte de todas. Eu estudo um pouquinho, eu aprendo um pouquinho. Eu estudo mais, eu aprendo mais. Eu estudo muito, eu aprendo muito. As pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem disso. Tem que sentar o rabo na cadeira e estudar. Essa é a pedagogia lá dos chineses, dos japoneses, dos coreanos. Não tem muita pedagogia lá não. Para eles só usam essa lei. Senta o rabo na cadeira e estuda até aprender. Não tem bigode, não tem Piaget, não tem nada. Bom, quanto mais se estuda, mais se aprende a formulação verbal da lei. Nunca ninguém refutou. Na prática significa jornada mais longa, mais horas da aula, mais para casa, porque o para casa é uma extensão da aula, e eliminar as perdas de tempo. As pesquisas que têm sido feitas em sala de aula mostram que até 50% do tempo de aula é perdido. 50% do tempo perdido. Bom, agora vamos a um assunto que é muito importante e, digamos, isso é um paradigma que está por trás de tudo que a gente faz, que é a taxonomia dos objetivos educacionais, que muitos de vocês já ouviram falar. Nós começamos com os passos. O que a gente faz com os passos? O máximo que a gente pode fazer é lembrar. Não é? Quem descobriu o Brasil? Que ano? Como é que chama o bicho? O que é moxidrina para quem gosta de química? Então você só pode lembrar. É um nível mais simples do aprendizado e um nível muito pobre. A educação não é isso. No nível mais acima, você lida com conceitos, com ideias, com relações entre causas e efeitos. Diante disso, o que você tem que fazer? Tem que entender. Não é? Então, tem teorema de Pitágoras. Vai no quadro, demonstra o teorema de Pitágoras. Por que a república? Porque foi isso, porque a república é os escravos que não sei o quê. Como é que é? Qual é a fórmula do volume do paralelepípedo? Decora. Entende. Aí, no outro nível é o procedimento, que é aplicar. Esse é o ponto fundamental. Bom, qual a força do impacto? Se o motor parar, onde é que o avião cai? Que tipo de verbo é esse? Então, eu estou pegando o que eu aprendi e estou aplicando. E depois vem os metacognitivos, que eu vou discutir aqui: analisar, avaliar, criar, etc. Onde é que está o problema? Bom, a escola tem que subir a ladeira. É o papel que nós temos que andar, nós temos que galgar essa taxonomia, feita por um professor de Chicago, Benjamin Club, que eu por acaso conheci no período que eu passei com o professor lá, mas já estava velhinho, aposentado. Temos que subir nessa taxonomia. Temos que passar do lembrar para entender e para aplicar e depois para o metacognitivo. Aí eu digo, eu passo do fato para a compreensão, já é um salto. Não. Esse é o ponto fundamental. Não é um salto. Porque eu acho que entendo. Eu penso que entendo. Eu ouço o professor deduzir a fórmula e eu acho que eu entendi a fórmula.
Na verdade, nós vamos voltar disso aí. Eu só aprendo quando eu aplico. E esse é o pecado mortal da escola. Eu digo já, mas eu vou voltar mais adiante. Se eu não aplicar, eu não entendo. É no processo de entender, no processo de aplicar que eu vou entender. O professor dá uma aula, chega na sala do professor e diz, tinha uma aula hoje, o aluno sai da aula, o professor estava inspirado hoje. Sensacional. Um achou que ensinou, o outro achou que aprendeu. E quando você dá a aplicação, o aluno vai ver que não entendeu. Aí ele briga, e diz, agora consegui resolver, consegui aplicar. É nesse momento que ele aprendeu. Antes ele não tinha aprendido. Então essa é uma lição importante. Seguimos viagem. Existe uma discussão. Decora ou entende? Aplica, lembra, não sei o quê. O que a gente sabe hoje é que essa é uma discussão boba. A gente aprende em todos os níveis da taxonomia ao mesmo tempo. Ao mesmo que você entende, memoriza, aplica e tudo vai no círculo. Não existe essa história, primeiro decora e depois entende e depois aplica. É tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Eu volto a isso. Então, entre outras coisas, quando você começa a tentar entender e aplicar, sem fazer força, você decora, você se lembra daquelas coisas que você precisa se lembrar. A memória vem a reboque da aplicação. Seguimos. Esse ponto é uma consequência fundamental do anterior, que é a avaliação. A avaliação é o elo mais delicado do processo de aprendizado. Por quê? Bom, o aluno estuda para a prova. Levanta o dedo quem estudava só porque gostava. 2 dedos, oh maravilha! Sucesso! 3, 4. A maioria da turma estuda para a prova. Estuda para a prova. Então, se a prova é de decoreba, o aluno vai decorar. Verdade? As provas, em geral, são provas de decoreba. Nos Estados Unidos, que tem um sistema de educação bom, os professores são muito informados, entre 75% e 85% das provas são de decoreba. Ou seja, é ruim. É ruim. É o vício crônico da educação. O professor navega na estratosfera e na hora da prova o aluno tem que se lembrar, não tem que mostrar nada mais do que isso. Então, nós só melhoramos o ensino se nós melhorarmos a avaliação. Levar a cola ajuda? Se ajuda é porque a prova foi mal feita. Porque não é uma prova de aplicação, é uma prova de memória. Quem tem que levar bomba é o professor. Prova que a cola ajuda, o lado do outro não, isso é diferente. Mas levar o papelzinho com a cola, olhar o livro, se ajuda, bomba no professor porque não sabe fazer prova. Então, o grande desafio da educação para o professor de sala de aula é fazer prova, porque ele não aprendeu. Ninguém ensinou para ele a fazer uma prova que esteja no nível da aplicação. Aprende a fazer prova de lembrar e aprende um pouquinho de aplicar fórmula, mas não de aplicação. Então, a prova tem que subir da taxonomia. Não é? Então, se eu achei que eu ensino aqui, mas eu dou a prova aqui, o aluno não é nada bobo, como vocês bem sabem, ele vai estudar, vai ganhar boa nota e vai estudar
aqui. Então, ou tem a prova sobe para cá, pode subir para lá também, a desejar, ou não adianta nada o esforço de subir na taxonomia, de aplicar, de fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, porque na prática a prova, o aluno logo entende e ele vai decorar, porque é isso que dá uma nota para ele. Portanto, essa implicação é fundamental. Agora vamos falar um pouco da teoria da sala de aula. Teoria devia estar aqui entre aspas, porque na verdade não é teoria, algumas coisas são. Primeiro, Whitehead foi um dos grandes filósofos do século XX. Foi o homem que revolucionou a lógica e a matemática. Ele escreveu um livro que só 10 pessoas no mundo entenderam, em que ele mostra que lógica e matemática são a mesma coisa. Mas ele, depois disso, ele virou um cara que começou a escrever coisas que todo mundo entende. E esse pensamento dele é fundamental. O que for ensinado, que seja estudado em profundidade. Isso anda na contramão dos currículos brasileiros, anda na contramão das escolas brasileiras, anda na contramão das emendas das disciplinas. É coisa demais. Está transbordando de conteúdo. É mais do que a cabeça do aluno consegue absorver. O resultado é que não se aprende nada. Passa rapidinho ou falar de tudo. Então, principal conselho: ensina pouco, mas ensina bem. Seguindo, os pecados. Aula. Nossa. A escola é chata. A escola fala do mundo do aluno, e esse é o grande problema da escola média. Eu recebi um e-mail de um aluno, menino brilhante, não sei o que, é bom, mas muito brilhante. Ele disse o seguinte: quando eu estava no fundamental, eu ia na aula de manhã, e de tarde eu ia para a cidade, para o mato, para o campo, não sei o quê, e eu via tudo que eu aprendia na aula. Quando eu passei para o ensino médio, eu passei a estudar muito mais e não vi em lugar nenhum o que eu aprendi na escola. Os meninos entendem mais de educação do que muito desse povo aí que está fazendo currículo. Matéria demais. Matéria demais. É um problema clássico. Ouve falar de tudo e não aprende nada. Decoreba. Boa medida, ouve falar de prática, lê prática, mas não pratica. Não aplica. A escola é de ouvir falar das coisas e não de fazer. Onde é que se usa a mão nas escolas? Vou fazer uma perguntinha. Quantos de vocês, quando eram alunos, o professor mandou medir ou pesar alguma coisa? 1, 2, 3, 10% da turma. Medir, na história da humanidade, é o primeiro encontro da cabeça com o mundo real, porque a medida é uma abstração extraordinariamente complexa. A unidade de medida é um grande salto da imaginação. Então, quando você mede, você está na história da humanidade fazendo talvez um dos principais saltos da imaginação. Quer dizer, você conceber a ideia de uma unidade de medida e você comparar essa unidade de medida com uma coisa do mundo real. Por que a escola não faz isso? Por que a escola não manda medir e pesar? É um erro? Bom, voltando à mesma ideia, tem que insistir nela. Só se aprende quando se aplica. David Perkins, professor de Harvard, um cara muito interessante. Olha só a cara dele. Ele resume grande parte da pesquisa dele com essa frase tão simples: aprender
é aplicar. Quando eu aplico, eu aprendo. Antes, não. Então, se a resposta está no livro, não é aplicação, é memória. Aplicar é testar a portabilidade do conhecimento. Ou seja, uma coisa que eu aprendi com um exemplo, eu sou capaz de pegar esse conhecimento e aplicar numa outra situação. Então, esse é o desafio da aplicação. E esse é o desafio do professor, encontrar os exemplos para fazer a aplicação. Isso é muito importante. O conhecimento mora na cabeça, mas entra pelas mãos. Algo quase. Vocês já viram alguém falando no telefone, no celular? Uma mão segura o celular, a outra o que faz? Por que não está no bolso? Porque existe uma conexão muito íntima da mão com o cérebro. O cérebro e a mão é diferente. O pé, a única conexão do pé é que se você dá uma topada, dói. É só isso. Ou o calo dói. A mão não. A mão pensa. O homem é homem porque ele tem uma mão. A inteligência humana se desenvolve a partir da mão prensil. Então a mão é comparsa. A mão é cúmplice. A mão é parte do processo de aprendizagem. E a escola tem que usar isso muito mais do que usa. O menino tem que usar as mãos. No meu tempo, se não usava a mão na escola, usava a mão no estilete para quebrar vidraça, no botão. Mas precisa usar as mãos, tem que arranjar uma maneira boa de fazer o menino usar a mão. Bom, esse camarada, Sir William Osler, médico canadense, revolucionou o ensino médico nos Estados Unidos. Ele tem uma frase, ele é reverenciado pelos médicos. Ele tem uma frase, que é famosa: estudar uma doença sem livros é navegar em um mar desconhecido. Mas estudar nos livros sem um paciente é como não sair do porto. Ou seja, tem que ter um troço para você aplicar o seu conhecimento. Você tem que aplicar o seu conhecimento numa realidade concreta e tangível. Você tem que usar as mãos. Só se aprende quando se aplica, repetindo aqui. Aplicar não é lembrar, é usar. Lição: como matar a cobra. Aplicação: matar a cobra. Tem teoria, é aplicação. Depois, como calcular juro composto? Capítulo da matemática financeira. Comprei o carro. Será que o cara não está me explorando nesse juro? Isso é aplicação. Será que o cara não me cobrou demais nesse juro do carro da televisão? Isso é aplicação. Bom, agora vamos para um outro ponto que é fundamental na teoria do aprendizado, que é a contextualização. Aqui já nesse desenho vocês vão ver. Isso aqui é a fórmula da lei de Boyle, ou da lei de Mariotti, ou da lei de Boyle-Mariotti, como vocês querem. Não diz muita coisa. Você olha para isso, é um burro olhando para a Catedral de São Pedro. Agora, quando você tem, e isso foi a Revolução Industrial Inglesa, você tem um cilindro que comprime o gás aqui. A temperatura desse gás aumenta, a pressão aumenta. E essa relação entre essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo é o que essa fórmula diz. Então, aqui nós estamos contextualizando. Aqui está frio e gelado. E aí começa a ideia da contextualização. Se não contextualizar, é
É muito difícil de aprender. Alguns gênios aprendem. Então, nós temos que trazer o novo para uma situação que nos é familiar. Vamos ver um exemplo. Obrigado. Vamos ver um exemplo criado pelo grupo de psicologia cognitiva da Terezinha Caralho. Agora separou do marido, agora é Terezinha de novo. Psicologia cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco. Eles fizeram o seguinte experimento. Pegaram os meninos pobres das regiões complicadas de Recife e de manhã eles davam aula e de tarde os meninos iam para uma marcenaria para aprender a fazer uns móveis para tal, não sei o quê. E aí, com todo cuidado, ensinaram a área do retângulo. E eu multiplico essa dimensão por essa aqui, a área é igual a A vezes B, a área do retângulo, todo mundo sabe disso, não é? E o mistério ensinaram direitinho. E a área do paralelepípedo, que é mais uma dimensão, eu multiplico os três lados e eu tenho a área do paralelepípedo. E aí, de tarde, os meninos foram para a oficina. E na oficina deram o seguinte problema: quantos metros cúbicos de madeira para fazer a cama? Ninguém tinha a mais remota ideia de como fazer as contas, de como estimar. Na verdade, o problema é exatamente o que foi resolvido na manhã. As barras de madeira são paralelepípedos, é só calcular o volume de cada um deles e somar. Mas ninguém conseguiu fazer a conta, porque o que eles aprenderam de manhã não estava contextualizado. E esse é o que o pessoal de Pernambuco vem fazendo. Se você inverter a ordem, você for primeiro para a carpintaria e dizer, vamos fazer uma cama. Ah, vamos. Então, cadê a madeira? Ah, tem que comprar madeira. Como é que a gente compra madeira? Bom, madeira vende por metro cúbico. E quanto de madeira que vai precisar? Não sei. Então, vamos ver. Vamos pensar. Se a fórmula do paralelepípedo aparece no meio da conversa de quanto de madeira que eu preciso de comprar, aí ela desce. Aí isso flui. Ao contrário, não, porque não está contextualizado, não faz a ponte. Continua sem entender nada. Então, a gente entende o novo quando é parte do mundo já familiar. Isso tem a ver com o construtivismo. E como é que a gente faz isso? Contando histórias, com metáforas, com analogias, com problemas práticos. Então, são muitas estratégias para conseguir contextualizar. Mudando de assunto. Quem foram os maiores pedagogos? Aqui eu quero chatear os. Está lá o Piaget, está aqui o Vygotsky, Paulo Freire. E quem é aquele cavaleiro ali? Hein? Quem é esse? Hein? Quem é esse camarada aqui? Hein? Ah, não. Vocês vão ver. Então, veja o seguinte. Ao longo da história, contar história sempre foi alguma coisa de extrema importância. A Grécia pré-clássica tinha a sua identidade cultural através de duas histórias, a Ilíada e a Odisseia. Quer dizer, então vocês vejam, um país cuja identidade é plasmada, é forjada por duas histórias. A Bíblia
A Bíblia conta história. A Bíblia é uma contação de história uma atrás da outra. O Corão é contação de história. É muita contação de história. A identidade portuguesa se forma em torno de um livro de histórias, que é o Lusíadas. Grande parte dos europeus, e até a minha geração, a gente ainda lia fábula. A fábula de Esopo, a fábula de La Fontaine. Quer dizer, então você aprendia lições morais lendo histórias. Monteiro Lobato, eu aprendi muito mais sobre o currículo escolar lendo Monteiro Lobato do que na escola, que era uma porcaria. Então, esse foi o nosso grande contador de história. E o maior contador de história de todos, ou dos maiores Walt Disney. A gente não precisa concordar com a moral da história do Walt Disney, mas nós temos que tirar o chapéu do homem pela sua capacidade de contar a história bem. Ele inventou desenho animado, ele praticamente inventou desenho em quadrinho, ele inventou parque temático. Então, ele é o grande contador de história. E aí, acho que uns 10 anos atrás, não me lembro, eu tenho um artigo que foram 10 anos atrás, houve um encontro de professores de inglês nos Estados Unidos. Ensinar inglês para os próprios americanos. E era aquela choradeira. Temos livros maravilhosos e ninguém lê. Temos não sei o quê. Essa geração de hoje não lê. E aquela choradeira toda. 10 dias depois, foi lançado um Harry Potter, não me lembro qual que era. Vendeu 9 milhões no primeiro dia. Então, você vai dizer que o aluno não lê, não é bem assim. Ele lê Harry Potter. Bom, pergunta, quem que ensina melhor? Jesus era um craque. Jesus nunca fez catecismo, não. O catecismo é muito chato. Jesus nunca perdeu tempo com o catecismo. Jesus contava a história. E a história dele tinha uma mensagem moral. Contar a história é contextualizar com as roupagens do mundo real e fazer a pessoa viver aquilo na sua própria cabeça. Então, a gente vive mentalmente o personagem em palavras e em ideias. Portanto, não é surpresa que 30 milhões de visitantes por ano vão ao Disney World, porque o bicho é um craque para contar a história. Maiores pedagogos de todos os tempos? Jesus e o Walt Disney. Nós temos que aprender com os dois. Ficar aprendendo tanto essa bobajada que ler não entende. Os dois sabiam, aprende com eles. Eles sabem contar a história. Seguimos. Existe uma dúvida. Mas a aula boa é aquela aula espontânea, intuitiva, que vai fluindo, ou é a aula severamente preparada pelo professor? Eu vou discutir isso um pouco, não com professores, mas com outras pessoas. Pergunta: os grandes comunicadores são espontâneos e improvisam? Pergunta interessante. Eles improvisam? Eles inventam ali na hora o que eles vão dizer? Então, não vamos falar de professor. Charles de Gaulle, que mobilizou a França ocupada durante a Segunda Guerra e que conseguiu, com essa mobilização, viabilizar a retomada da França. Não havia televisão, era rádio. Ele podia ler, ninguém ia saber se ele estava lendo ou não, mas ele decorava o discurso.
porque ele achava que o discurso decorado parecia mais espontâneo. Richard Feynman, o segundo maior físico do século XX. Na biografia dele, ele tem uma página que ele fala sobre a experiência dele como professor. E o que ele diz? Preparar a aula dá muito trabalho. Ora, se o segundo maior físico do século XX acha que dá trabalho preparar a aula, nós, pobres mortais, não podemos achar que não precisa preparar. Terceiro, Amir Klink. Eu vi uma conferência do Amir Klink, depois já outras pessoas disseram que é a mesma coisa. Ele chega no palco e chega assim, coçando a cabeça e diz: pois é, me pediram para falar, mas eu não entendi muito bem, eu não sei o que é que eu vou falar, não sei o que vocês querem ouvir. E daí, eu não sei, daí começa a gaguejar e se atrapalha todo. E aí, aos poucos, a conferência vai embalando, e aí é brilhante. Pergunta: isso aqui é verdade ou é mentira? Mentira! Mentira! É super preparado! É super preparado! Então, isso é... preparação é fundamental. Não é? O mito da improvisação... O que a gente sabe? Agora eu vou falar de pesquisa. O aluno aprende mais quando o ensino é estruturado, quando o livro é detalhado e é passo a passo, quando o professor aprendeu a usar o livro e quando a aula foi bem preparada. Aí o aluno aprende. Muito bem, seguindo viagem. Viva a revolução na aula. Agora uma coisa curiosa. Quem é que gosta de bagunça? Os alunos? Adoro. Lá eu estou no Positivo e nós fizemos uma pesquisa antropológica de entrevistas em profundidade que mostraram um resultado bem interessante. Perguntamos aos alunos: o que mais atrapalha os seus estudos? Resposta: a bagunça dos outros. Então, se os alunos estão dizendo que a bagunça é que atrapalha, pelo amor de Deus, gente, não dá para deixar fazer bagunça. Os alunos reconhecem a necessidade de disciplina. É isso que estão dizendo. E esses resultados são iguaizinhos na França e nos Estados Unidos. Já tinha visto resultados desse tipo em pesquisas americanas. Na França eu não vi, mas eu sei que existe. Muito bem. O que mais nós podemos falar? Cabeça vazia ou piscina do diabo. Então, tem que oferecer uma educação séria e uma educação atraente. Só isso aí já reduz muito a bagunça. Segundo lugar, coisa demais, enxurrada. Não dá para aprender nada, fica tudo embaralhado na cabeça. Depois, só teoria sem prática. Também, você aprender, quando você ensina a teoria sem prática, você não aprende nem a teoria nem a prática. É isso que eu acabei de dizer antes. Depois, professor desmotivado, errei aqui. Bom, e a energia dos alunos? Não é? Aonde que vai a energia dos alunos? Eu conversei com um reitor de uma escola de São Paulo, uma escola de padre, Brabona, e ele me disse: na minha escola, todo mundo tem que jogar waterpolo. Mas vamos lá, e waterpolo? E a resposta dele: nenhum esporte cansa tanto quanto o waterpolo. Então, tem que gastar a energia dos alunos. Tem que gastar. O aluno com saúde
ele tem energia e você tem que gastar a energia dele. Tem que arrumar maneira de cansar esse bicho. Depois, origens. A morte intelectual da escola. A escola é chata, a escola é inerte, as ideias não têm vida, nada é interessante. O aluno, diante disso, dá uma vontade de fazer bagunça. O ambiente é ruim, o ambiente é azedo. Isso é papel dos diretores mudar. Agora, um outro fator muito importante que hoje a gente está entendendo melhor. Em Paris, em maio de 68, houve uma grande crise. Quebraram troço, os estudantes se manifestaram e fizeram uma grande confusão. Isso ficou marcado no imaginário do mundo inteiro pela centralidade da cidade de Paris. Não é? E o mote, a máxima, o slogan dela é proibido proibir. Deu até música. Isso chegou no Brasil. E o que aconteceu? Os professores se sentem desconfortáveis com a sua própria autoridade. Eles não sentem tranquilidade para mandar. Eles ficam cheios de dedos. Eles ficam mal. Inclusive, muitos dos alunos que se manifestaram viraram professores. Na época, isso chegou no Brasil. Eu sinto hoje o desconforto dos professores com a ideia de que tem que manter a disciplina. E esse filósofo francês, Luc Ferry, é uma das pessoas que vem insistindo nesse tema. O quanto de mal fez essa ideia do proibido proibir, porque você não consegue operar a escola sem um clima de disciplina. Não é? Então, confunde-se autoridade com autoritarismo. Muito bem. Os professores têm que exercer autoridade. Quando saiu o primeiro Enem, uma escola em Belo Horizonte contratou da Vox Populi uma entrevista com os alunos das 10 melhores escolas do Enem. E o que se descobriu? Todas tinham disciplina rígida. Todas tinham disciplina rígida. Não havia escola frouxa dentro das 10 melhores. Depois, disciplina. Quando você tenta impor disciplina, a primeira reação é a pior possível. Mas os alunos se acostumam. O problema é a insegurança dos professores. Essa que é a dificuldade. Não é dos alunos. Os alunos tocam pela partitura. O problema é a insegurança dos professores. E a falta de conforto que eles têm da disciplina. Bom, vamos passar agora para a última parte, que são estratégias de sala de aula. Coisas que dá para fazer. Coisas práticas que dá para fazer. Primeiro, olha, não estou falando de palpite, estou falando de resultados de pesquisa extremamente bem cuidados. Cada uma dessas estratégias resulta da análise de dezenas ou centenas de pesquisas. Primeiro, funciona fazer resumo e anotação. Anotar. Quem anota melhor, aprende mais. Segundo lugar, por que é assim? Porque a gente não tem velocidade para anotar tudo. Então você tem que escolher o que você vai anotar. Ao escolher o que você vai anotar, você está revendo o que a pessoa disse e buscando desesperadamente aqueles pontos mais importantes para você anotar. Isso em si ensina. Se eu pego as minhas anotações durante uma aula, anoto tudo com cuidado, e na porta da sala eu jogo esse papel no lixo, eu digo, perdi meu tempo? Não, ganhei meu tempo, porque o importante foi o esforço de anotar. Eu posso até não consultar mais, mas o esforço de anotar é fundamental. Agora, só dá para anotar se o professor der tempo. Se é uma metralhadora disparando, não dá para anotar. Então, tem que dar tempo para o professor para anotar.
Resumo é o outro lado. Anotar é um conteúdo. Resumo é o que está escrito. Para fazer um resumo, você precisa entender o que está lá, que está no papel, para você pensar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fundamental para o aprendizado. Vocês querem ver um exemplo, um modelinho curioso? Vocês dão uma página bem escrita e dizem: vocês vão cortar tudo e só vão ficar com 4 linhas. Mas essas 4 linhas têm que ser mais importantes. Essas 4 linhas são um resumo. Isso obriga a uma leitura completamente diferente daquela leitura casual. E dá certo. Reconhecer o esforço. Quando está bom, tem que dizer que está bom. Quando está ruim, puxão de orelha. O que a pesquisa mostra? Que a recompensa funciona. Que você premiar as pessoas que fazem certo, as pessoas que se esforçam, as pessoas que se envolvem no processo, é alguma coisa que funciona. Mas só funciona se os alunos tiverem clareza a respeito do que é que eles têm que aprender. Se eles ganham um elogio sem saber o que eles acertaram, isso não adianta nada. Você tem que ser muito claro sobre o que eles têm que aprender daquele material que está sendo distribuído. E aí, se eles aprenderem, aí você diz: maravilha. O que um elogio personalizado vale mais do que dar 10 merretes? Ou prêmio, qualquer coisa assim. O elogio bem feito. Quer dizer, a palavra pode ser mais potente do que o elogio, do que o prêmio material. Quanto mais personalizado, mais impacto. Lição de casa e prática. Para casa, aumenta o dia letivo. É óbvio. Mais lição de casa, melhor desempenho. Tem muita pesquisa feita sobre isso, não é grande novidade. Agora, se passou o exercício, tem que corrigir e comentar, senão não adianta. Passar exercício só não adianta nada. Exercício bem inteligente, exercício correto, não é decorar meia dúzia de coisas, não é tirar da internet. Antes, as pessoas copiavam na enciclopédia sem entender muito. Agora copiam do Google sem ler. Então não adianta dar um exercício que dá para tirar do Google sem ler. Quarto ponto. O lado não linguístico. Né? Representação não linguística. As imagens enriquecem. É mais interessante você assistir uma aula com o professor presente do que você ouvir a aula pelo fone. Porque a imagem do professor é o movimento, é a expressão corporal, é a entonação, é a presença. Então, a imagem é poderosa. E a imagem, que não é necessariamente mais do que o professor, é a fotografia, é o desenho, é a arrumação gráfica das ideias. Então, quando você usa o registro da palavra e da imagem, aumenta o aprendizado. Então, gráficos, modelos físicos, imagens mentais, desenhos, atividades kinestéticas, tudo. Isso aqui a gente podia falar muito, mas enfim, vamos passar em frente. Quinto, aprendizagem cooperativa. Estudo de grupo é bom, aumenta o aprendizado, isso a gente sabe. Agora, o grupo deve ter menos de 6, também a gente sabe. E não pode usar só grupo.
O grupo é uma parte do processo de ensino. O aluno precisa do tempo privado dele para aprender. Ele tem que ter tempo próprio. Bom, espera, vou voltar aqui um pouco. E tem que usar com moderação, mas tem uma outra coisa, tem que saber administrar esse grupo para não deixar que um lidera e os outros não fazem nada, que um anda na frente, um carrega os outros, enfim. São técnicas de uso de grupo para não deixar que os vícios previsíveis tomem conta. Seguindo, estabelecer o objetivo. Tem que ser combinado, não é? Tem que ser muito claro o que o aluno tem que aprender. A matéria é grande, o assunto é grande, a aula cobre várias coisas. O professor tem que ter muita clareza dizendo para o aluno exatamente o que se espera dele. Às vezes contratos dizem, se vocês aprenderem isso, vocês podem ir para casa mais cedo. Mas é sempre com clareza. Feedback. Chama retroalimentação em português, mas não colou a palavra. Dar feedback é o que mais aumenta de todas as variáveis que foram pesquisadas nesse contexto. Dar feedback ao aluno é o que mais aumenta o rendimento. Né? Então, não adianta dizer, bacana, hein? Não. Eu tenho que dizer, olha, isso aqui está certo. Você acertou por isso. Isso aqui está errado, mas está errado por isso. Isso aqui, não. E nem passou perto. Onde é que você perdeu um rumo de casa? Então, o feedback, ele tem que ser corretivo. Ele não pode ser vago, dizer está ruim, está bom. E outra coisa, quanto mais imediato, melhor. Quanto mais depois, quanto mais próximo o erro e a correção, melhor. Porque quando você erra, a versão errada fica na sua cabeça e você tem uma tendência a perpetuar, a aprender o errado. Enquanto que se a correção vem logo, você logo entra no certo e vai consolidar uma resposta certa. Em turmas grandes, os próprios alunos podem dar feedback. Isso é uma coisa que está sendo utilizada mais. Eu contei com um comandante da Marinha que está estudando russo, num curso desse aberto, de graça. Ele escreve em russo e os professores russos corrigem, em Moscou, corrigem a redação dele. E os professores que estão aprendendo português, eles mandam a correção, mandam os textos para os brasileiros que estão fazendo o curso e os brasileiros corrigem. Então você tem uma possibilidade de economizar tempo nesse processo de feedback. Agora, esse aqui é um pouquinho mais delicado. Pistas, perguntas e organizadores avançados. O professor, quando dá uma pergunta, e uma pergunta mais complexa, não é aplicar uma fórmula ou lembrar um tempo de verbo. Ele tem que ir conduzindo o processo de tal forma que ele não deixa o aluno errar muito. Ele diz, meu filho está frio, por aí está frio, está quente. Quer dizer, ele ajuda, ele orienta o aluno para ele não errar, para ele não se perder demais. Se perder um pouquinho é bom, mas se perder demais é ruim. Você perde tempo e se frustra. Então, é importante criar um mapa geral do assunto e transmitir a ideia de onde se quer chegar. Dicas sobre o que estudar. O professor tem que dizer, olha, é isso que vem. Não pode ser mistério quem vai cair na prova. As coisas já são tão difíceis. Você dizendo mais ou menos o tipo de pergunta, e não adianta complicar mais. E muitas dessas orientações devem vir antes do aprendizado, são guias para orientar. Como folhear um livro antes de ler. Em vez de ler direto, folhear um livro para você ter uma orientação. O que é? Você tem que orientar o aluno. Agora, teste. Quem acertar vai ganhar um prêmio.
Presta bem atenção, quem acertar vai ganhar um prêmio. Eu vou passar um PowerPoint aqui. Teste. Qual o nome do Olha aqui. Elsinore. O avião chama-se Elsinore. Eu até tentei ver, Isso mas aqui eu tô é para ensinar. Isso aqui ensina o quê? Que quando você tem esse tipo de situação, é porque o professor não orientou os alunos por que eles tinham que aprender. Vocês ficaram soltos e soltas, principalmente os soltos. Vocês ficaram soltos e olhando sem saber o que prestar atenção. E prestaram atenção no que queriam prestar atenção. Onde é que está o erro? Isso é essa é a ideia. O erro é que vocês não foram preparados para prestar atenção ao que tinha que prestar atenção. Vocês ficaram livres. Então, a lição é muito clara. O professor tem que orientar o aluno para aquilo que ele tem que aprender. Não pode ser uma surpresa sair na prova alguma coisa disparatada. Seguimos. Agora para terminar. Tocou a campainha, o professor vai lá, fecha a porta. E aí? E aí? E agora? Tem que dar aula. E como é que eu monto a aula? Eu vou dar um exemplo de montagem de aula. Que é mas é muito parecido com todos os meus exemplos de montagem de aula. Não dá tempo aqui de dar alguns outros que eu já tinha, que às vezes eu menciono. E é baseado nesses dois cabeças. O Howard Gardner, nas 5 das inteligências, que já ouviram falar, e o outro, o David Burke, que trabalha com ele. Primeiro, a aula começa com uma introdução. Um cotava, um cotô, um covô. Mapa geral da mina. Depois, um tópico, chama um tópico gerador. É alguma coisinha interessante. Alguma coisinha que tira o aluno um pouco da sua zona de conforto. Uma historiazinha, um caso, uma situação peculiar, um enigma, uma coisa anti-intuitiva. Para tirar o professor, para tirar o aluno, falando, peraí, como é que é mesmo? Depois, leitura antes. É muito importante que os alunos leiam antes. É muito difícil fazer isso no Brasil. Mas é muito importante. Se vocês conseguirem, é um grande sucesso. Ler antes. Depois, aulas positivas. Aí é o carisma do professor, é o grande ator, etc, etc, etc. Não adianta a gente achar que isso vai desaparecer. Passa para a televisão, passa para o celular, passa para não sei para onde, passa para o computador, passa para o tablet, mas o carisma do professor está longe de desaparecer. Um dia ele vai desaparecer. Depois, conclusões. Um cotava, um cotô, um covô. Então é isso. Depois, aplicação. Se não aplicar, não aprende. Depois, feedback. Entendeu? Não entendeu? O que estava errado? O que estava certo? Então, a aula, o modelo de Harvard da aula é esse. Um modelo bem interessante. Há variações, há possibilidades diferentes e há outras coisas mais inovativas. Hoje, por exemplo, há uma tendência para aulas expositivas só de 10 minutos nos 50. E depois começa a interar outros tipos de atividade. Seguindo, para resumir,
aprender a ler, escrever e falar é tão importante quanto o assunto da aula. Então a aula não pode perder a oportunidade de fazer com que os alunos leiam, escrevam e falem. Porque isso é o que fica daqui a 20 anos. A capital de Burkina Faso daqui a 20 anos provavelmente é outra. Mas ler, escrever e falar continua igualmente importante. Depois, um resumo da aula. Diga o que você vai dizer, diga e então diga o que você disse. Ou seja, a aula é repetitiva. Você começa dizendo o que você vai dizer